Fala galera, beleza? Hoje dia 11 de maio, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, né? Bom, pessoal, é importante a gente notar que no fechamento de mercado do dia de ontem, né, eu comentei com vocês a possibilidade do mercado tá trabalhando, na verdade, aqui ó, num triângulo descendente, tá? E até falei para vocês que se caso o mercado perdesse essa região de fundo, o que que ele iria fazer? Ele iria ativar, né, esse pivô de baixa projetado para baixo. E se a gente pegar, né, utilizando o gap como referência, porque o mercado abriu em gap de baixa, se a gente pegar esse topo aqui do dia de ontem e puxar para essa última mínima do dia de ontem, né, isso aqui foi uma retração com o gap, ele abriu para baixo. Então a gente pega aqui ó, e já sai projetando com o pé do pivô, beleza? A gente percebe que o mercado abriu nessa região aqui da VWAP do dia de ontem, né? Tentou subir, já ancorou nesse primeiro alvo de Fibo e quando fez a inversão, tá sinalizando a continuidade da queda, aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar esse segundo nível e já projetar alvo para baixo, beleza? Olha lá. Então o segundo alvo, na verdade, que é o 100% dessa caixinha aqui projetada para baixo, daria aqui. Quando o mercado passou dessa região, a gente pega o outro nível de Fibo e puxa até o pé do pivô. E olha lá, tá? A gente percebe que o mercado veio exatamente nessa região de fundo, tá? Cravou o terceiro alvo desse espelhamento, dessa projeção de Fibo, tá? E em confluência com o cenário macro, galera, tá? Aqui pegando o dia 4, se a gente pegar esse topo de ontem e se a gente puxar até essa mínima, a gente consegue notar que exatamente essa mesma região aqui é uma região de confluência dos 50% dessa retração macro, tá? Então olha lá que interessante, se a gente pegar esse cenário maior, né, dessa retração como um todo, a gente percebe que o mercado retraiu no 50. E se a gente pega esse cenário micro, a gente percebe que o mercado, né, desceu até o terceiro alvo de Fibo. Então essa região aqui de 50%, pelo fato de ter uma região de confluência de Fibonacci diferentes, se torna obviamente uma região de interesse, né? E foi exatamente o que aconteceu no dia de hoje, porque o mercado acabou pegando ali uma região de compra, né? A gente percebe uma forte defesa compradora aqui nessa região, com candles de exaustão, e aí obviamente entrou pressão compradora impulsionando o mercado para cima. A grande questão aqui, galera, é que o mercado, né, no decorrer aqui dessa queda, ele acabou gerando alguns possíveis gatilhos, tá, de venda. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele tinha feito essa zona de suporte, né, logo nesses primeiros candles do dia. A partir do momento quando o mercado perdeu, tá, com esse candle de ignição, ele acionou um espelhamento de Fibo. Então, quem trabalha aí com os espelhamentos que eu ensino, né, o mercado subiu reto e caiu reto. Isso daqui é o quê? Um rompimento, né, uma volta em A. Então, quem trabalha com Fibo pega essa amplitude aqui, né, e sai projetando para baixo, sendo que esse candle foi o candle gatilho de entrada, né, ó, esse candle aqui, ó. Beleza? Depois o mercado deixou uma outra região de mínima. A partir do momento que o mercado rompeu essa região de mínima, se deu um outro gatilho de venda, beleza? Pegando a continuidade do movimento. Então, quem trabalha com Fibo, bastava pegar esse topo, esse fundinho aqui, ó, e só vir descendo, ó, projetando os alvos. Um alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Então, desde esse primeiro gatilho aqui, o mercado chegou a andar aqui quase 500 pontos para baixo, e aí chegou naquela zona importante que eu tinha comentado com vocês. Quando aconteceu isso, galera, o que acontece? A gente percebe que o mercado trabalhou na inversão, pelo 2 minutos ele fez um lindo pivô de alta, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Olha lá o 2 minutos o que aconteceu. Ó, o mercado veio de cima para baixo. Ó, de cima para baixo. Tá? Trabalhando com topos e fundos cada vez menores, até que o mercado falhou fundo, ou seja, ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior e ativou esse pivô de alta, rompendo a LTB, tá? Com esse lindo candle de ignição. Beleza? Então isso daqui caracteriza a reversão de tendência. Quem obviamente opera pelo 2 minutos deve ter entrado nesse gatilho, mesmo na inversão das médias, se ainda mais se tivesse identificado essa região aqui de sobrevenda, nessa região de pressão compradora do índice, provavelmente a pessoa deveria ter entrado aqui e surfado todo esse movimento de alta, né? Quando o mercado chegou e passou essa região de topo, pessoal,
o que ele fez? Ele acionou, né, um espelhamento de FIBO. Deixa eu voltar aqui para os 5 minutos. Tá? O espelhamento de FIBO basicamente se deu a partir do momento que o mercado fez todo esse movimento de queda, voltou reto e passou esse topo anterior. Isso daqui é o quê? Uma recuperação em V. Então quem trabalha nesse cenário também pega essa amplitude e simplesmente projeta para cima, né? Com o alinhamento das médias móveis, isso aqui fica muito fácil de ser operado, porque você espera os candles gatilhos, entra a favor da tendência e surfa o movimento. Então quem operou dentro desse viés aqui, ó, projetando esse movimento em V para cima, olha lá o que aconteceu. Ó. Primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui, e o terceiro alvo, tá, foi ali no final do dia. Tá? Faltou pouquinha coisa ali para pegar, mas chegou bem próximo. Tá? Então o mercado, desde a entrada aqui, né, do rompimento desse V, o mercado chegou a subir aproximadamente 1.700 pontos, beleza? Com isso, né, quando o mercado chegou aqui nessa região, a gente percebe que era uma região de troca de polaridade, uma região de pressão vendedora, então a gente percebe que o mercado, pelo fato de ter feito todo esse movimento de alta sem ter retornado, é natural, né, um pullback, então o mercado voltou, né, aqui a gente percebe que as médias móveis estão distanciadas, né, não estão alinhadas, né, quando o mercado fez essa correção, a gente percebe essa forte defesa compradora, tá, exatamente na VWAP. E se a gente pegar esse topo com esse fundo, a gente percebe que o mercado veio, na verdade aqui, ó, desse último fundo, pelo 2 minutos fica claro. Tá, ó, pegando aqui pelo 2 minutos, o mercado deixou dois fundos, certo? E se a gente pega esse último fundo relevante, que foi o fundo do pivô, né, o último fundo do pivô de alta, esse fundo com esse topo, a gente percebe que o mercado veio exatamente na região de 50%, beleza? E olha lá o tamanho desse candle de impulsão aqui que o mercado deixou. Se a gente olha aqui pelo gráfico de 5 minutos, a gente não consegue identificar muito bem, né? Essa questão dos fundos. Mas tudo bem, se a gente puxar aqui até a mínima do dia, né, fica bem próximo aqui dos 50. A grande questão, de fato, que chama atenção é esse candle de impulsão aqui, ó, rejeitando a VWAP, rejeitando as médias móveis, né, fechando, saindo da região de 50, fechando acima do 38 e caracterizando um gatilho de compra. Nesse caso, ele está dando continuidade, né, nesse rompimento que aconteceu. Se a gente pegar aqui, ó, certo? Ele fez o rompimento em V, veio, fez um pullback, trocou polaridade e deu a ignição. Então aqui seria um gatilho também de entrada, né? Outra coisa que o mercado fez, se a gente pega essa expansão, esse pullback aqui nesse candle também foi um lindo gatilho de entrada, tá? Barra ignorada mais ativação de pivô com ancoragem da média de 9. Então o mercado fez esse movimento, voltou, deu a ignição e aqui ativou a continuidade do movimento. Tá? As médias já começam a se alinhar, rompeu o topo anterior, rompeu aqui a região de pressão que o mercado estava segurando e daqui para cima era só também ter trabalhado com essa projeção. Então, como o FIBO já está armado aqui, basta a gente pegar os níveis de FIBO e vir projetando até a cabeça desse pivô. Olha lá, aqui seria o primeiro alvo, tá? Aqui seria o primeiro alvo desse pivô. E aqui seria o segundo alvo, beleza? A gente consegue notar também que o mercado faltou pouca coisa para pegar ali, porque era uma região de confluência, né? Com o terceiro nível do espelhamento, basicamente é o segundo nível aqui da projeção, tá? Então, se a gente puxa a cabeça desse pivô com esse fundo aqui, os alvos estavam bem próximos lá. Outro cenário que dava para ter trabalhado também, né, quem é um pouquinho mais conservador, o que o mercado fez aqui? O mercado também fez uma recuperação em V. Ó, a gente pegando desse topo, com esse fundo, o mercado fez isso daqui. Então, se você acaba sendo um pouco mais conservador, você pega esse fundo, você pega esse topo e só expande o movimento. Percebam que o primeiro alvo, tá, foi exatamente nessa região de trava, com esse topo isolado aqui. Então, o mercado acabou segurando, né? Teve uma pressãozinha vendedora por conta dessa região, ó, certo? A gente percebe que o mercado acabou congestionando, voltou a fazer pullback, trocou polaridade, né? Como assim, Adriano, trocou polaridade? Ó? Essa região que era um topo, tá? Depois que foi rompida, virou suporte. Então aqui que era a resistência, tá?
aqui era uma resistência, acabou sendo estendido para frente depois de rompida e acabou virando um suporte. O mercado sentiu aqui a região, as médias móveis já estavam alinhadas, já estavam separadas, e aqui a gente também tem de novo, tá, um lindo gatilho de compra. Aqui um outro gatilho de compra, beleza? Então o mercado está favorecendo todos os movimentos, né? Fazendo inclusive fundos cada vez mais altos, né? Vamos pegar aqui, ó, fundos cada vez mais altos. As médias móveis já estão alinhadas, os candles de força para compra estão mais fortes que os de venda, né? Eles estão fechando para fora das médias móveis, as médias estão acima da VWAP, então todos esses fatores contribuem, obviamente, para o mercado trabalhar em alta. Então quem, obviamente, foi pegando esses gatilhos aqui, ó, esse gatilho lá pelo 2, essa compra, esses candles aqui, com certeza se deu muito bem no dia de hoje. Passando desse topo aqui, o mercado daria continuidade nesse espelhamento aqui, ó, nessa recuperação em V. A gente percebe que o segundo alvo desse espelhamento foi exatamente onde o mercado acabou travando de novo e fez uma recuperação. E de novo, fazendo fundos cada vez maiores, ó. Fundo, 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 fundo. Tá vendo, ó? Fundo. Então, e as médias acompanhando os preços. E os preços cada vez mais fortes, né? Os candles de alta. Então, nesse cenário, pessoal, não tem por que ficar pensando em venda, tá? A gente percebe que o mercado está trabalhando sempre no cenário ascendente. Outra coisa que o mercado fez aqui, que é interessante notar, né, ele trabalhou com várias estruturas de pivô de alta. Então, ele fez esse pivô, tá? Ele fez esse pivô, ele fez esse pivô. Então, a cada novo rompimento, você poderia pegar o último fundo e trabalhar projetando para cima, né? Como eu fiz aqui com esse alvo para cima. Aqui, na verdade, dá para fazer isso também, ó, pegando esse fundo com esse topo. Você projeta uma vez, olha lá, o mercado foi buscar, né? Se você pega desse último fundo com esse topo aqui, você percebe também, ó, que o mercado retraiu aqui na região de 50%, depois rompeu com uma barra de ignição. Aqui, de novo, foi um gatilho de compra, tá, ó. Ele veio de um pullback lateral, né, com vários candles de indecisão, e saiu com uma barra de ignição ancorada na 9, rompendo o topo anterior. Isso daqui é continuidade de movimento, tá? Então quem trabalha com Fibo, pega esse fundo, pega esse topo e só expande para cima. Olha lá onde o mercado foi, tá? Então assim, galera, não tem o que dificultar. Em dia de tendência não tem como perder dinheiro, só se a pessoa ficar caçando topo ou caçando fundo, tá? Então o dia de hoje foi sensacional, foi extremamente técnico, bastante direcional. O dólar no começo do dia aqui também, tá? Vamos falar do dólar. O dólar acabou se comportando de uma forma bem interessante, né? Principalmente em relação ao dia de ontem, porque quando o dólar abriu, ele abriu em gap de alta, mas ele caiu, né? Ele caiu e fez uma correção. Essa correção ele acabou segurando aqui nessas regiões de fundo, né, do dia de ontem, que na verdade é uma região de retração. Se a gente pegar esse fundo com esse topo, a gente percebe que o dólar retraiu num nível interessante de Fibo, né? Que basicamente, ó, pegando esse topo com esse fundo, a gente percebe que o dólar retraiu aqui exatamente no 61,8. E como eu sempre comento com vocês, 61,8 normalmente é a região de trava, né, dos preços. O mercado bateu aqui e já fez a inversão. Quando ele travou aqui e fez a inversão, a partir do rompimento desse candle, né, que foi a abertura do dia, a máxima prévia do dia, o mercado acionou um espelhamento, né, que é a recuperação em V, que eu acabei de explicar para vocês ali no índice. Por quê? Porque o mercado caiu reto e subiu reto. Quando rompeu aqui, você pega essa amplitude, né, essa amplitude aqui, e projeta para cima. Então quem trabalhou com essa visão pegou esse fundo, pegou esse topo aqui e simplesmente foi projetando. Ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, beleza? A gente percebe que o dólar, inclusive, no meio do caminho fez um pullback até a 9, ancorou e já fez um candle de ignição. Na sequência fez aqui uma barra ignorada, né, mostrando continuidade de movimento, até chegar no alvo. Como afastou muito das médias móveis e já tinha chego aqui no terceiro alvo de Fibo do espelhamento, obviamente o mercado perdeu força. A gente consegue perceber aqui através desses candles que o mercado estava perdendo força, que era uma região aqui de exaustão, e o mercado acabou fazendo um movimento corretivo, certo? A gente percebe que ele caiu reto entre as médias móveis, ou seja, as médias não acabaram segurando os preços, e quando ele chegou na região da VWAP semanal aqui, né, na verdade criou uma zona entre a VWAP diária e a VWAP semanal. Então ele caiu até a VWAP semanal, retornou até a VWAP mensal, a VWAP diária, tá?
Então o que o dólar fez, pessoal? Ele estava trabalhando num cenário ascendente, aí ele fez uma correção abrupta, passando a região de 61 e deixou, né? Ele fez essa estrutura, ou seja, aqui a gente tem dois topos menores, mas a gente tem também dois fundos maiores. E agora, o que ele vai fazer? Se ele, por exemplo, continuasse subindo, ok. Mas aqui a gente tinha uma região de mínima, certo? Aqui a gente tinha uma região de mínima. Se o dólar perde essa mínima, ele descaracteriza a alta e obviamente aciona o quê? Um pivô de baixa. Nesse caso, olha lá o que ele fez. Ele ativou o pivô de baixa com lindos candles, tá? Gatilhos de venda. Então, por exemplo, esse candle, tá? Mesmo na antecipação do rompimento, seria um gatilho e esse candle aqui também seria um lindo gatilho de venda, tá? Por quê? Porque foram barras ignoradas com ancoragem das médias, né? Pré-rompimento. Aqui no caso foi no rompimento. Né? Então, se a gente pega aqui, ó, essa região de mínima, esse candle aqui foi perfeito aí para poder vender, perdendo a região da VWAP semanal, tá? Candle de ignição, mais barra ignorada, mais ativação de pivô de baixa. Então, nesse caso, a gente pega esse topo, esse fundo e simplesmente joga para baixo na projeção, tá? Foi a melhor oportunidade do dia aí, ao meu ver, no dólar, essa venda aqui. Infelizmente, eu acabei não pegando, tá? Chegou a andar aqui aproximadamente 28, 29 pontos, beleza? E a gente percebe que o dólar simplesmente cravou na mínima do dia, tá? Então aqui, esse movimento, dado que foi um movimento esticado, sem ancoragem na 9, quando chega em alvo de FIBO, normalmente o mercado retoma, né? A grande questão é que o mercado bateu aqui, retomou para as médias móveis e acabou fazendo esse movimento horrível, né? No final da tarde, foi um movimento corretivo. O que acontece? A gente tem dois topos anteriores, né? Inicialmente, né, para traçar uma retração, por exemplo, eu sempre pego o último relevante. O último relevante nesse caso foi esse topo. Né? Se caso ele passar do 61 desse topo, aí eu reajusto o FIBO para esse topo aqui. Né? Daí eu olharia com essa ótica. Mas como esse topo aqui foi o último relevante, o que a gente faz? A gente pega esse fundo com esse topo e a gente percebe que o dólar veio nessa região aqui, da região de 61,8, mais essa região de troca de polaridade anterior. Olha lá, tá? Mais a região de abertura do dia, né? Então o dólar fez esse movimento corretivo, que inclusive foi bem feio, tá? Bem errático. Aí chegou aqui, ancorou na VWAP, fez essa troca de polaridade e voltou a cair de novo, beleza? Então assim, ao meu ver, as duas melhores oportunidades do dia no dólar foi essa compra, né? Que ele acabou indo lá para o terceiro alvo do espelhamento, e essa venda no primeiro alvo da projeção, tá? Inclusive aqui no final da tarde, depois que o dólar voltou a cair na inversão das médias móveis, se a gente pegar esse topo com esse fundo, a gente percebe que ele voltou aqui para a região de 61,8, tá? 61,8 dessa altinha que ele fez aqui nessa recuperação. Mas tirando isso, tá, galera? Eu achei o dólar bem feio aí depois do meio-dia. Beleza? Então essa foi a visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!